Olá, alunos! Damos início agora à webconferência da disciplina de Imunologia com a professora Adriana Knob. Olá, professora, tudo bem? Olá, tudo bem, e você? Boa noite, alunos. Vamos iniciar essa webconferência, espero que seja bastante produtiva e que sejam esclarecidas algumas dúvidas, alguns pontos para auxiliá-los no processo de avaliação que vocês serão submetidos daqui a alguns dias. Ótimo, professora. Lembrando aos alunos que vocês podem mandar suas perguntas para o nosso chat, que eu vou estar repassando para a professora. Vamos lá então, professora? Vamos começar. Para começar, quais são as principais células e órgãos do sistema imunológico, professora? É importante os alunos, saberem, terem essas informações de quais células participam do nosso sistema imunológico. Então, nós teremos células que participam tanto do sistema imune natural quanto do adquirido. E todas essas células são derivadas de células pluripotentes que são produzidas na medula óssea. Então, a partir dessas células pluripotentes, nós teremos duas linhagens, a linhagem mieloide e a linhagem linfóide. A linhagem mieloide dará origem aos chamados granulócitos, que são células que apresentam grânulos no seu interior, como os eosinófilos, os basófilos e também os eosinófilos, os basófilos, e nós teremos também as células que vão dar origem, essas da linhagem mieloide, que darão origem aos mastócitos, as células dendríticas, e também aos monócitos e os macrófagos, que são as células fagocíticas. Então, alunos, é importante que vocês saibam fazer a diferenciação das funções de diferentes tipos celulares, Todas essas células que eu citei agora, da linhagem mieloide, elas participam da nossa resposta imune natural. Então, tem funções específicas desempenhadas por cada tipo celular. Por exemplo, os mastócitos e os basófilos estão envolvidos em reações alérgicas. Nós temos os macrófagos, que são as principais células fagocíticas. Dentre os granulócitos, que são os eosinófilos, os basófilos, eles têm funções distintas também, Os neutrófilos também realizam fagocitose, os basófilos também estão envolvidos em reações alérgicas. Então, é importante saber essa diferenciação. Já as células que derivam da linhagem linfóide darão origem aos linfócitos. E aqui, então, os linfócitos T e B são importantes, eles são células que terão ação principalmente no nosso sistema imune específico, mas nós temos também linfócitos, que são as células natural killer, que constituem a nossa resposta imune natural. Também é importante, saber a função dessas células aí, com o que elas desempenham. E em relação aos órgãos do sistema imunológico, nós temos os órgãos primários ou geradores, que são o timo e a medula óssea, que são os locais onde essas células vão ser geradas ou vão passar pelo processo de maturação. E teremos os órgãos linfóides secundários ou periféricos, que é onde as respostas imunológicas serão iniciadas, como, por exemplo, o linfonodo, o baço, os órgãos linfóides associados à pele e às membranas mucosas. Professora, qual a importância da imunidade inata e suas principais características, professora? Então, dentre a nossa resposta imunológica, como eu comentei anteriormente, nós podemos fazer essa divisão em resposta imune natural, ou inata, e resposta imune adquirida ou tardia. A resposta imune inata é aquela que o indivíduo já nasce com ela, é uma resposta que está pronta para atuar, independentemente do tipo de antígeno que a gente entre em contato, Então, são células que podem atuar sobre vírus, bactérias, outros tipos de antígenos, sem fazer uma distinção, não existe uma especificidade em relação a essas células. Esse tipo de resposta, então, é bastante importante. A primeira resposta que a gente tem frente, por exemplo, a um micro-organismo invasor no nosso corpo. E os principais constituintes são a pele e as membranas mucosas, que são barreiras físicas, químicas, excelentes barreiras mecânicas que nós temos contra a entrada de micro-organismos no nosso corpo,
Além disso, tem outras secreções químicas que acabam também constituindo os componentes humorais dessa resposta inata. Por exemplo, nós temos enzimas presentes na lágrima, na saliva, como a lisozima, que tem ação antimicrobiana. Nós temos proteínas do sistema complemento que participam também dessa resposta inata e por diversos mecanismos auxiliam também a destruir esses micro-organismos. Nós temos moléculas como, por exemplo, o interferon, que tem ação antiviral, impede que uma célula seja infectada por um vírus. Então, esses são os constituintes humorais. E, por fim, nós temos daí os constituintes celulares. E aí, nesse caso, cabe destacar aqui que na resposta inata, as principais células que atuam dessa maneira inespecífica são os macrófagos, que têm como precursores os monócitos do sangue, que são as células mais eficazes em realizar esse processo de fagocitose. Os neutrófilos também têm uma ação fagocítica, são as primeiras células a chegarem no sítio da infecção para fazer essa fagocitose. E nós temos também os linfócitos, que são as células matadoras naturais, ou as natural killer, que são células que apresentam uma atividade frente a tumores e também frente a vírus, né, células infectadas por vírus. Elas têm a habilidade de destruir essas células. Então, aliado a isso, né, a essas barreiras físicas, químicas, esses componentes humorais e celulares, nós temos o processo inflamatório em si, que é uma resposta sistêmica, também bastante eficiente para conter uma infecção, especialmente por meio da fagocitose, e também o processo febril, que é um tipo de resposta que nós apresentamos, essa elevação da temperatura durante um processo febril é importante para promover uma ativação de células fagocíticas, de células linfocitárias, né? Então, tudo isso constitui a nossa resposta imune natural, sendo uma resposta que a gente já apresenta independentemente de termos entrado previamente em contato com esse antígeno ou não. Professora, poderia citar quais são as principais características da resposta imune específica? Então, aí, por outro lado, né, nós temos a resposta imune específica. O que ela difere da resposta imune natural? Já não é um tipo de resposta que nós temos pronta, é um tipo de resposta que o indivíduo vai desenvolver ao longo da sua vida, à medida que ele vai entrando em contato com esses antígenos, né? Então, a gente diz que essa resposta é adquirida por experimentação. Precisamos entrar em contato com os antígenos para desenvolver esse tipo de resposta. É uma resposta específica, então a especificidade é uma das características principais desse tipo de resposta. É uma resposta que a gente considera tardia, porque demora um tempo para ela se desenvolver. Então nós entramos em contato com esses antígenos, né, por exemplo, os microbianos, e aí precisamos que no decorrer dos dias os linfócitos sejam ativados por esses antígenos e sejam diferenciados em células efetoras que sejam capazes de combater esses corpos estranhos. Além disso, também tem a propriedade, né, de gerar a memória, né, o que a gente chama de memória imunológica, que é a capacidade que a gente tem de responder a encontros posteriores a esses micro-organismos de uma forma muito mais rápida, mais intensa, mais eficiente, de forma que nesses encontros posteriores a gente nem chega a adoecer devido à geração dessa memória. Né? Existem ainda outras características como autotolerância, então indivíduos imunologicamente saudáveis, eles toleram as próprias células, mas desenvolvem ação apenas frente a corpos estranhos, né? Isso se chama autotolerância, a gente tolerar o próprio e responder apenas o que for estranho. Lembrando que alguns indivíduos acabam, né, cerca de em torno de 2% da população mundial, acaba apresentando uma resposta frente às próprias células do corpo, os próprios antígenos do organismo, e com isso nós temos o desencadear de doenças autoimunes. Professora, qual a importância dos linfócitos B e os diferentes tipos de anticorpos produzidos?
Tá, então, dentre as células que são derivadas daquela linhagem linfóide, né, progenitora lá da medula óssea, nós temos 3 principais tipos de linfócitos, os linfócitos B e T e as células natural killer, como eu já disse, que não apresentam especificidade e constituem a nossa resposta imune natural. As células B, ou os linfócitos B, têm um papel bastante importante porque serão as células que produzirão as moléculas de anticorpos, né? Então, a função básica delas no organismo é a produção desses anticorpos. Então, são células que são geradas na medula óssea, também maturam na medula óssea. Nesse processo de maturação, o que acontece? Essas células B, elas adquirem os seus receptores de antígenos de superfície, que são moléculas de anticorpos da classe IgM e IgD, né, que tem especificidade para um determinado antígeno, e também durante esse processo de maturação na medula óssea, as células que são autorreativas, que podem reagir com antígenos próprios, elas são eliminadas devido ao processo de deleção clonal que acontece ali na medula óssea. Então, o linfócito B, inicialmente, ele tem como característica a produção esses anticorpos que vão ficar ali, né, como proteínas de superfície. A partir do momento que esse linfócito B, ele encontra o antígeno para o qual ele tem especificidade, ele começa a produzir, então, secretar anticorpos que vão estar circulantes na nossa corrente sanguínea. A primeira classe de anticorpo a ser secretada é a IgM, né, a primeira que aparece. Então, quando o indivíduo está doente, a gente faz a detecção de anticorpos no soro. Se a gente encontra elevados níveis de IgM, isso infere que essa infecção é recente, porque é o primeiro anticorpo a aparecer. Essa classe de anticorpo é muito importante, porque além dela ser, né, esse indicador de uma infecção recente, a IgM faz parte como esse receptor de superfície dos antígenos do linfócito B, e a IgM também é capaz de ativar o sistema complemento, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês a importância do sistema complemento. Aí nós temos, posteriormente, né, a secreção de outras classes de anticorpos após a ativação desse linfócito B. Então, nós teremos a produção, por exemplo, da IgG. A IgG é a classe de anticorpo mais abundante no nosso soro. Ela tem grande importância porque também ela é capaz de ativar o sistema complemento, ela atua como uma opsonina e ela também é capaz de atravessar a barreira placentária, né? Então, é a única classe de anticorpo que passa da mãe para o feto durante o período gestacional. Aí nós temos ainda a IgD basicamente, ela tem essa função de servir também como um receptor de antígenos na superfície do linfócito B. Nós normalmente encontramos, então, essa classe não secretada, mas aderida à superfície dos linfócitos B. Temos a IgA, que é uma importante classe de anticorpos, que a gente encontra, né, em algumas secreções, como mucor, líquors, suor, saliva, e que está presente nas membranas mucosas. Então, essa classe faz uma proteção importante frente aos antígenos ingeridos e inalados, né, porque recobre todo o trato gastrointestinal, geniturinário, o trato respiratório, e aí já é transmitida por meio do aleitamento materno. É a principal classe de imunoglobulina transmitida pelo aleitamento materno. E por último, nós temos a classe da IgE. A IgE já é uma classe mais específica, que normalmente está envolvida, então, com reações alérgicas e frente também a antígenos parasitários, como os parasitas eumínticos. Essa IgE, normalmente, ela está aderida à superfície de mastócitos e também de basófilos, e frente a esses antígenos, então, ela pode desencadear a liberação de grânulos nessas células, como histamina, alguns mediadores inflamatórios lipídicos, como leucotrienos, prostaglandinas, e desencadear, né, vários sintomas em decorrência a processos alérgicos.
A professora citou o sistema complemento. Isso. Poderia falar quais são as principais funções desse sistema, então? Sim, o sistema complemento é um sistema de proteínas, né? Envolve uma cascata de proteínas. Essas proteínas inicialmente, que na verdade são peptídeos, né? Curtas sequências de aminoácidos, eles não têm função até o momento que eles são clivados, né? A partir do momento que eles são clivados, seguindo essa cascata de reações, eles acabam adquirindo, então, a sua função biológica. E a ativação dessa cascata do sistema complemento libera vários componentes. E dentre esses componentes, então, nós temos o componente C3b, que é um componente bastante importante, porque ele atua também como uma opsonina, né? Ou seja, ele é capaz de se ligar ao antígeno, né, fazendo o processo que a gente chama de opsonização, e como esse componente C3b tem uma porção que tem afinidade com macrófagos, ele auxilia então os macrófagos a realizarem esse processo de fagocitose ao promoverem a opsonização desses antígenos. Eles acabam aproximando o macrófago do antígeno por meio desse processo de opsonização. Além disso, a ativação do sistema complemento, ele leva também à liberação dos componentes C3A, C4A e C5A. Esses três componentes são chamados de anafilotoxinas, né? Esses componentes estão envolvidos, né, no recrutamento de células fagocíticas e também na liberação de estaminas, de outros mediadores do processo inflamatório que vão promover uma vasodilatação, uma contração da musculatura lisa, entre outros sintomas. E por fim, nós temos a liberação de componentes do C5, C6, C7, C8 e C9. Esses componentes, então, C5A, C6, C7, C8 e C9, eles vão formar o que a gente chama de MAC, que é o complexo de ataque à membrana. Então, esses componentes se unem, formam um poro na superfície do micro-organismo, vai acontecer o extravasamento do conteúdo celular e, por fim, a morte desse micro-organismo. Então, esse sistema complemento é bastante importante porque todas essas funções acabam auxiliando na eliminação desse micro-organismo. Só é importante ressaltar que a ativação desse sistema complemento, ela pode acontecer por 3 vias principais, né? A via clássica, que é por meio da ligação de antígeno e anticorpo, então, acaba sendo ativado por meio do nosso sistema imune específico, porque precisa das moléculas de anticorpos. Tem a via das lectinas, né, em que as lectinas encontradas no soro se ligam aos resíduos de manose presente na superfície dos micro-organismos para promover essa ativação. Então, é uma ativação que não necessita de componentes do sistema imune específico, então faz parte do sistema imune natural. E a última via de ativação é por meio de uma hidrólise, né, do componente C3, uma hidrólise espontânea. Então, também a gente considera que essa via alternativa de ativação é uma via que faz parte do sistema imune natural. Professora, qual a importância dos linfócitos T? Tá, então, nós vimos a importância dos linfócitos B, que é a produção dos anticorpos, né? Os linfócitos T são linfócitos que eles têm origem na medula óssea, né? Provenientes da linhagem linfóide e que vão passar pelo processo de maturação no timo. Por isso que a gente considera o timo também como um órgão linfóide primário. Esses linfócitos T, então, lá durante o processo de maturação no timo, eles vão se diferenciar, né, em 2 tipos principais, nos linfócitos B e T, como eu já falei anteriormente. Esses linfócitos T, por sua vez, eles podem ser de 2 tipos. Os que a gente chama de linfócitos auxiliares, ou TCD4, que apresentam na sua superfície uma proteína que a gente considera como um marcador, que é o TCD4, e os linfócitos TCD8, ou então linfócitos chamados de citolíticos ou citotóxicos. Esses linfócitos, eles desempenham diferentes funções no nosso sistema imunológico. Os linfócitos TCD8, também chamados de citolíticos ou citotóxicos, eles estão envolvidos principalmente nos mecanismos de defesa frente a antígenos que ficam dentro da célula, né, ou
constituem a própria célula, como, por exemplo, as células que estão infectadas por vírus ou as células tumorais. E eles são assim chamados porque eles têm a habilidade de promover a destruição dessas células infectadas por vírus ou tumorais. A única forma que nós temos de eliminar um tumor ou mesmo controlar uma infecção viral no nosso organismo é por meio, né, da atuação desses linfócitos TCD8 que destroem esses reservatórios da infecção ou essas células tumorais. Então, por isso que eles são chamados de citolíticos ou citotóxicos. E o outro grupo de linfócitos T que nós temos são os linfócitos helper, que são chamados de auxiliares, ou os TCD4. Aqui nós temos dois subgrupos dos linfócitos TCD4. Nós temos os T helper 1 e T helper 2. Os T helper 1, eles estão envolvidos principalmente frente a antígenos extracelulares, né, como bactérias, toxinas microbianas, que serão eliminados principalmente por meio da ativação de macrófagos e também por meio da ação de anticorpos. Então, esses linfócitos T helper 1 ou auxiliares, eles têm como principal função promover a ativação das atividades microbiocidas dos macrófagos e também a produção de anticorpos pelos linfócitos B. Por isso que eles se chamam de auxiliares, né? Normalmente a gente vê a diferenciação em T helper 1 quando a gente está diante de antígenos que promovam uma forte atuação do nosso sistema imune natural. Isso leva à liberação do interferon gama e esse interferon gama induz a diferenciação do TCD4 em T helper 1. Por outro lado, quando nós não temos uma resposta muito forte do nosso sistema imune natural, como por exemplo diante de um antígeno mais persistente, como as infecções parasitárias ou os alérgenos ambientais, o T helper 1 não vai haver a diferenciação do T helper 1, na ausência, né, do interferon gama, a gente tem a diferenciação do T helper 2. E esse T helper 2, então, ele vai estar principalmente envolvido, né, nesses mecanismos que vão ser eficientes na eliminação desses alérgenos, nas respostas frente a esses alérgenos ambientais ou na eliminação desses parasitas eumínticos. O T helper 2, ele produz as interleucinas 3, a interleucina 4, 10, 13, interleucina 4, 5, 10 e 13, e essas interleucinas, então, elas são capazes de promover a ativação de mastócitos, eosinófilos, e esses mecanismos, então, e os basófilos vão conseguir eliminar esses antígenos, esse parasita eumíntico, no caso os eosinófilos, ou então, né, a gente terá uma resposta frente aos alérgenos ambientais, como, por exemplo, no caso da atuação dos basófilos e dos mastócitos. Professora, quais são as diferenças entre soros e vacinas, imunização passiva e ativa? Isso é bem interessante saber essa distinção, né? Porque nós temos a imunização ativa, que diz respeito àquela que a gente precisa entrar em contato diretamente com o antígeno para desenvolver esse tipo de imunidade, né? Então, existem duas formas básicas que nós podemos adquirir essa imunização ativa. Ou então nós entramos em contato naturalmente durante um curso de infecção com esse micro-organismo e desenvolvemos uma imunidade frente a ele, ou então nós podemos, né, ser confrontados com esse antígeno por meio da elaboração de uma vacina, né, seja pelo micro-organismo inteiro, uma parte do micro-organismo, nós seremos confrontados com esses antígenos e desenvolveremos uma resposta imune específica que será duradoura. Aqui é uma grande diferença, que essa resposta imune ativa leva à geração da memória. Diferentemente da resposta imune passiva ou adotiva, em que a gente não é confrontado diretamente com o micro-organismo, com o antígeno, né, nós vamos receber a transferência de anticorpos ou células do sistema imunológico que vão permanecer algum tempo no nosso corpo, mas que depois serão eliminados. Então, é uma resposta transitória, né? Então, como exemplo, a gente tem a transferência de anticorpos por meio do aleitamento materno, é um tipo de
imunização passiva, ou então nós temos a transferência de soro diante de picadas de cobras, da toxina botulínica, do tétano, né, em que a gente passivamente recebe essa imunização. E também um outro exemplo é a transferência de linfócitos, né, quando o indivíduo está imunologicamente deprimido, pode sofrer, então, a transferência, né, receber de um doador compatível a esses linfócitos. Então, esse tipo de imunização, ela é temporária, não tem geração de memória, mas é importante em determinados casos, né, para garantir essa imunidade aí transitória. Professora, o que são e como podemos classificar as reações de hipersensibilidade? Então, as reações de hipersensibilidade serão respostas muitas vezes indesejáveis, né, que a gente acaba apresentando de uma forma muito exacerbada do nosso sistema imunológico, né? A gente acaba tendo uma resposta mais acentuada do que deveria normalmente, né? E nós temos 4 principais tipos de reações de hipersensibilidade. Tem as reações de hipersensibilidade do tipo 1, tanto a do tipo 1 quanto do tipo 2 e do tipo 3 envolve basicamente a ação de anticorpos, enquanto que a do tipo 4 envolve principalmente a ação de células, no caso, os macrófagos. Então, essa do tipo 1 é o tipo de hipersensibilidade que a gente chama de imediata ou anafilática, que é o que a gente mais tem contato, que são, como por exemplo, a asma, rinite alérgica, né, em que nós temos uma elevada produção de imunoglobulina E por meio da ação do T-helper 2, né, e essa imunoglobulina E vai promover, então, a sensibilização de basófilos e mastócitos, ela se liga na superfície de mastócitos e basófilos que apresentam receptores para essa imunoglobulina E à medida que esses antígenos entram em contato no nosso corpo e existe essa sensibilização dessas células, então o antígeno entrando em contato pode promover a degranulação dos mastócitos e dos basófilos. E isso libera uma grande quantidade, principalmente de histamina, de leucotrienos, prostaglandina, serotonina e outros mediadores inflamatórios. E aí se essa liberação for tão intensa, se essa sensibilização dos mastócitos e basófilos for tão elevada, pode haver o que a gente chama de choque anafilático, né, em que o paciente ele apresenta queda da pressão arterial, epidema de glote, né, o fechamento da glote, pode levar até a morte do indivíduo devido a essa sensibilização. Aí nós temos as reações de hipersensibilidade do tipo 2, como a gente observa, por exemplo, em relação à transferência, né, de sangue, né, em que a gente avalia a compatibilidade sanguínea para fazer essa transferência, justamente para evitar essa hipersensibilização do tipo 2, né, que também é mediada por anticorpos, e acontece principalmente por meio da ativação do sistema complemento, que pode promover a destruição ali de células, inclusive das hemácias, no caso da transferência sanguínea. Nós temos as reações de hipersensibilidade do tipo 3, em que, na verdade, daí são formados complexos antígeno e anticorpo. Então, o antígeno é solúvel, né? E nesse caso, a gente observa que a quantidade de antígeno tem que ser muito superior à de anticorpos. Então, são formados esses complexos antígeno-anticorpo que acabam se depositando na parede dos vasos, nas juntas, né, nos glomérulos, e isso acaba desencadeando diversas doenças, como, por exemplo, a gente tem a doença do soro, em que, quando o indivíduo recebe anticorpos provenientes, por exemplo, de um animal, de um cavalo, de um coelho, que é muito comum, o próprio organismo pode montar uma resposta frente a esses anticorpos, né, que daí, no caso, serão reconhecidos como estranhos, serão antígenos, né, para o nosso sistema imunológico. A gente produz anticorpos contra esses próprios anticorpos heterólogos, que são provenientes de outros animais, e aí, então, nessa doença do soro, esses complexo antígeno-anticorpo se deposita
então, em determinados tecidos, em vasos, e causa, né, grandes prejuízos ali para o indivíduo. E o último tipo de hipersensibilidade é a hipersensibilidade do tipo 4, como eu já falei, daí nesse caso estão envolvidas células, né, então nós teremos aqui a ação especialmente do T-helper-1, em que vai haver, então, a ativação dos macrófagos, e diante da persistência desse antígeno, né, nós podemos até ver a formação de granulomas, né, que as células vão se juntando, formando células gigantes e gerando esses granulomas. Esse último tipo de resposta, ela é considerada uma resposta tardia, porque ela demora de 1 a 3 dias para se desenvolver. E um exemplo é o teste tuberculínico, quando a gente vai avaliar se o indivíduo ele já entrou em contato ou então, né, foi imunizado frente ao Mycobacterium tuberculosis, causador da tuberculose. Então, é injetado um extrato do Mycobacterium tuberculosis na pele, e a gente, então, em torno de 24, 48 horas, vai começar a observar se existe reação. A gente vai ver uma área mais avermelhada, né, eritematosa, depois um edema ali associado, um inchaço, que é justamente devido a essa ação tardia, né, que os macrófagos acabam executando em detrimento da ativação do T-helper-1. Professora, agora uma dúvida bastante recorrente na sociedade. O que diferencia indivíduos portadores do HIV de indivíduos portadores da AIDS? Isso, é muito importante, porque nem sempre o indivíduo que é portador do vírus HIV chega a desenvolver a AIDS, né? E isso é muito importante para nós que estudamos a imunologia. Então, o que acontece? Normalmente, quando o indivíduo ele é infectado pelo HIV, né? Inicialmente, então, esse vírus ele tem uma predileção por células do nosso sistema imunológico, especialmente os linfócitos TCD4. Então, o indivíduo infectado pelo HIV, num primeiro momento, né, ele vai ter uma diminuição desses linfócitos TCD4. Então, inicialmente, esses linfócitos TCD4 giram na ordem, o número, né, gira na ordem de 800 a 1.000 células por milímetros cúbicos de sangue. Após esse início da infecção pelo HIV, esse número cai para cerca de 400, né, células por milímetros cúbicos de sangue. Bom, até esse momento, o indivíduo que está infectado pelo HIV, ele vai apresentar uma sintomatologia bastante leve, como se parecesse que ele estivesse com uma gripe, né, apresenta um processo febril, uma indisposição, uma apatia, mas nada que comprometa significativamente o seu sistema imunológico. A partir desse momento, então, o que vai acontecer? O vírus ele vai ficar latente no organismo do portador do HIV por muitos anos, né? Pode ficar vários anos ali latente. Isso devido à habilidade do vírus que tem de se integrar no genoma da célula hospedeira. Quando esse linfócito TCD4 for ativado por um antígeno, esse vírus vai retomar o seu processo de replicação viral. E aí, nesse ponto, então, o que acontece? Mais linfócitos TCD4 serão infectados. E aí, nessa fase, então, é que o indivíduo vai ser acometido realmente por doenças que a gente chama de doenças oportunísticas, né? Porque o indivíduo portador do HIV, ele não sofre de doenças provocadas pelo vírus em si, mas pela falta de imunidade que ele apresenta devido à destruição dos linfócitos TCD4 que o HIV ocasiona. Então, nesse ponto, o indivíduo vai ter uma supressão também do número desses linfócitos. Então, novamente aqui os linfócitos TCD4 vão cair para em torno de 400 células por milímetro cúbico de sangue, só que nesse momento, se o indivíduo começar uma terapia, né, contra esse retrovírus, ele pode controlar a carga viral, ter esse controle, não a cura, mas tem um controle da carga viral, então o sistema imunológico vai retomar as suas funções
e ele não vai chegar a desenvolver, então, a AIDS. Quando que ele desenvolve a AIDS? Se não houver a introdução dessa terapia, aí sim, seriamente, o nível de linfócitos TCD4 vai ser comprometido, ele vai cair abaixo de 200, e aí nesse ponto, mesmo se instituir uma terapia, não vamos ter mais como reverter o quadro, e o indivíduo será seriamente acometido por essas doenças oportunistas, por fungos, bactérias, vai apresentar desenvolvimento de determinados tumores, como o sarcoma de Kaposi, vai apresentar alterações neurológicas, e aí nesse ponto, então, quando o número de células TCD4 é inferior a 200 por milímetro cúbico de sangue, que não existe mais como reverter esse quadro, é que nós dizemos, então, que o portador de HIV está, neste momento, sendo acometido pela AIDS, né? Daí a gente considera esse paciente como um doente de AIDS. E durante esse processo, professora, todos os indivíduos portadores do HIV, se não fizerem esse tratamento, desenvolverão AIDS? Desenvolverão. Isso mesmo, porque, né, à medida que o vírus vai se multiplicando, ele vai afetando esses linfócitos TCD4. Durante o processo de multiplicação viral, ele promove a morte desses linfócitos TCD4. Esses linfócitos TCD4, por eles estarem infectados por vírus, eles também serão destruídos pelo nosso sistema imunológico, porque os linfócitos TCD8 reconhecem que eles estão alterados, né, estão apresentando na sua superfície proteínas de origem viral, então eles serão reconhecidos como estranhos pelo nosso sistema imunológico. Então, não só o vírus causa uma depressão do número desses linfócitos TCD4, mas o nosso próprio sistema imunológico também causa, por essas células estarem acometidas pela infecção viral naquele momento. Então, vai ter uma redução brusca no número desses linfócitos TCD4, e aí, se não instituir o tratamento, né, adequado, realmente o indivíduo vai acabar adoecendo, não pela presença do vírus em si, né, pode até ser levado à morte, mas justamente por causa dessas infecções oportunísticas, né, que podem se estabelecer. E, professora, quais são os principais tipos de ensaios imunológicos? E por fim, né, nós temos, então, de grande importância, alguns ensaios, testes imunológicos que nos auxiliam bastante na detecção de determinadas doenças, né, determinadas patologias. Então, dentre esses ensaios, todos, né, em si, vão considerar basicamente a interação entre antígeno e anticorpo. Nós temos aquela interação entre o antígeno e o anticorpo, em que promove alterações físicas no próprio antígeno, em que elas podem ser detectadas visualmente, como, por exemplo, as reações de hemaglutinação, né, o que a gente observa, por exemplo, quando a gente vai fazer a detecção do tipo sanguíneo, nada mais é do que uma reação de hemaglutinação. Então, a gente coloca anticorpos, né, voltados a diferentes antígenos que estão presentes nas hemácias, que constituem o sistema ABO, né, ou pode ser o antígeno A, o antígeno B, ou o antígeno D, no caso do RH. Então, a gente coloca anticorpos contra esses antígenos, né, frente a uma amostra de sangue, nós vamos observar se existe a agregação dessas hemácias ou não. Então, é uma reação que é detectada visualmente devido à capacidade que os anticorpos têm de promover essa agregação dos antígenos que estão na superfície das hemácias. A gente tem que lembrar que uma molécula de anticorpo tem 2 sítios de ligação ao antígeno no mínimo, né? Então, no caso da IgA, que ela é dimérica, ou a IgM, que é pentamérica, serão 4 e 10 sítios de ligação ao antígeno, respectivamente. Então, essas moléculas de anticorpos são capazes de promover o que a gente chama de reações cruzadas. Uma molécula de anticorpo pode se ligar a 2 hemácias diferentes, vai formando essas pontes,
que vão, por fim, culminar na agregação dessas hemácias na reação de hemaglutinação. Além disso, nós podemos também ter de grande importância a realização de testes, né, em que a gente usa a fluorescência. Nesse caso, as moléculas de anticorpos são acoplados a corantes fluorescentes, e a gente, com isso, pode ter uma identificação rápida do antígeno na amostra do paciente. Existem dois tipos de técnicas de imunofluorescência, a direta e a indireta. Na direta, a gente pode pesquisar tanto anticorpos quanto os antígenos, e na indireta, no caso, a gente acaba procurando, né, determinados anticorpos no soro do hospedeiro. Nós temos também as técnicas de ELISA, que são chamados de ensaios imunológicos enzimáticos, que também são muito utilizados como técnicas diagnósticas. Então é importante, alunos, vocês saberem diferenciar essas variações que a gente tem no teste de ELISA, né, que a gente tem o ELISA competitivo, o ELISA sanduíche, o ELISA indireto. E então essas são as principais técnicas aí que nós temos disponíveis de grande valia para a gente chegar na identificação de antígenos, né, se eles estão presentes, por exemplo, numa amostra do paciente, ou mesmo se o indivíduo ali está produzindo determinados anticorpos frente a antígenos-alvo. Ótimo, professora. Bom, e assim nós chegamos ao fim da webconferência da disciplina de Imunologia com a professora Adriana. Gostaria de se despedir. Tem mais alguma consideração para fazer, professora? Então, é isso, alunos. Se baseiem, né, nas questões que vocês têm no final de cada uma das unidades, né, para vocês se prepararem para avaliação. Eu espero que vocês tenham bons estudos ali, que apresentem um ótimo desempenho, e qualquer coisa vocês têm como entrar em contato comigo também pelo sistema Moodle. Eu estou à disposição. Muito obrigada. Lembrando a todos que essa webconferência ficará disponível para todos no nosso canal no YouTube. Essa disciplina ficará salva lá, e todos podem estar observando, assistindo, vendo a disciplina de Imunologia do curso de Biologia, né, professora? Isso. Então, até a próxima, alunos. Até, obrigada, boa noite.